Olá pessoal, então vamos dar continuidade à nossa revisão para a disciplina de algoritmos e programação. Na aula de hoje nós iremos trabalhar com a forma de português estruturado. É a outra forma que nós temos como representar uma solução de um determinado problema. Na aula passada nós vimos a forma de diagrama de blocos e hoje será a forma de português estruturado. Além disso, nós iremos trabalhar com uma ferramenta de desenvolvimento ou de simulação chamada de VisualG. Essa ferramenta, a partir dessa ferramenta, nós poderemos visualizar os resultados dos pseudocódigos que serão desenvolvidos por nós, tá certo? Muito bem. Para isso, para nós entendermos como desenvolver uma representação, uma solução na forma de português estruturado, nós iremos utilizar exemplos, como nós fizemos na última videoaula. Observe, no nosso primeiro exemplo, faça um programa que converta horas para segundos. Nós vimos que a entrada aqui vai ser representada por H. O processamento, nós temos uma equação que converte o valor de horas para segundos, ou seja, pega o valor de H, que é o valor da hora, multiplica por 3.600. Esse resultado vai ser armazenado na variável S, que vai representar para nós o segundo. Por fim, será exibido para o usuário o valor em segundos. Ok. Vamos então representar essa solução na forma de português estruturado. No português estruturado nós temos algumas definições. Aqui, como vocês podem observar, onde está escrito sem nome, será definido o nome do teu programa. Assim como você utiliza um editor de texto, você quer salvar um determinado arquivo, você define um nome para o mesmo. E é exatamente nesse espaço que você vai definir aqui no VisualG o nome do seu programa. Nós vamos colocar algo sugestivo para o problema, que no caso vai se chamar converte H para S. Então, converte H para S. Ok, converte hora para segundo. Muito bem. Seguindo, quantas variáveis nós temos aqui que foram utilizadas na solução do nosso problema? Se nós observarmos, olha, observe tanto para entrada, para processamento e saída, some o total de variáveis que foram utilizadas. Então aqui nós temos uma, que é o H, que representa as horas. Aqui nós temos outra, S, que representa os segundos. Aqui na saída nós temos um S, que é o mesmo daqui. Então no total nós temos duas variáveis, que são S e H. Ok. Essas variáveis, elas irão guardar o que? Horas, H, e S, são segundos. Os valores que vão ser passados, que serão armazenados nessas variáveis, se nós pudermos observar, serão valores do tipo inteiro. Ou seja, vou entrar com 5 horas, 2 horas, 20 horas, apenas números inteiros. E da mesma forma, nós vamos ter como saída números inteiros, já que o valor de H vai ser inteiro multiplicado por inteiro, o resultado vai ser inteiro, que vai ser armazenado na variável S. Então, tanto S quanto H serão variáveis do tipo inteiro. Ok, vindo para o VisualG, o que nós temos? Nesse espaço entre var e início, devem ser declaradas as variáveis, que são S e H. As mesmas devem estar separadas por vírgulas. Depois que nós escrevemos todas as variáveis, nós devemos dizer o tipo do mesmo. Nós não falamos que essas variáveis devem armazenar números inteiros apenas, então nós devemos utilizar a sintaxe: dois pontos, inteiro. Ou seja, nesse momento S e H já armazenaram, ou melhor dizendo, já foram definidas como sendo do tipo inteiro. Ok. Seguindo, aqui entre o espaço entre início e fim algoritmo é onde será escrito o nosso código propriamente dito. A escrita do nosso código deve obedecer essa sequência. Primeiro devo definir a entrada, depois do processamento e em seguida a saída. Ok. A entrada é o momento em que o programa pede algo para o usuário, ou seja, o programa ele deve pedir para o usuário o valor de H. Eu devo utilizar ferramentas numa estrutura tal que solicite para o usuário o valor de H. Então,
Quando eu executar o meu código, o programa, o usuário, melhor dizendo, ele deve entender que o programa está me pedindo o valor de H, o valor da hora. Para isso, nós devemos utilizar a instrução escreva. Escreva o que? Vamos colocar aqui, digite o valor da hora. Muito bem, digite o valor da hora. O que significa esse escreve? O que significa esse valor da hora entre aspas duplas? Ou seja, quando nós utilizarmos a instrução escreva, significa dizer que nesse momento o nosso programa vai escrever na tela do computador a frase que estiver entre as aspas duplas. Tá certo? Então, nesse primeiro momento, como será a primeira instrução que nós temos depois da palavra no início, então será executado essa instrução aqui. Ou seja, vai ser solicitado para o usuário o valor da hora. Quando o usuário visualizar, vamos observar aqui só para nós entendermos. Para executar o nosso código, para entender o nosso programa, o programa vai, eu venho aqui em algoritmo, executar. Então, nesse primeiro momento, quando eu utilizo a palavra escreva, a instrução escreva, ele vai pegar a frase que estiver entre aspas e vai escrever na tela do computador para que o usuário veja o que ele está querendo. Ou seja, o programa tem que pedir primeiro para o usuário o que ele está desejando. Muito bem. Só que é necessário que, após a solicitação do programa para o usuário um determinado dado, é necessário que o programa esteja pronto para receber a informação, ou melhor dizendo, o dado que vai ser passado pelo usuário. Para isso, nós iremos utilizar a instrução leia. Na instrução leia, nós iremos utilizar a variável que vai guardar a informação que vai ser passada pelo usuário. Ora, o que ele está pedindo inicialmente? Não é o valor de H, que é a primeira etapa na entrada? Então, ele vai ler uma informação e o dado vai ser guardado em H. Depois que nós interagirmos com o usuário, ou seja, pedimos para o usuário um valor e esse valor foi armazenado em H, o próximo passo é o processamento. No processamento é simplesmente utilizar a equação. Então você, S, em vez de utilizar o igual aqui no visual get a seta, recebe o que? H vezes 3.600. Ou seja, já implementamos o nosso processamento. E agora devemos o quê? Ir para a última etapa, que é a etapa de saída. A saída, ou seja, é o que eu vou escrever para o usuário. O que eu vou mostrar para o usuário? Eu quero mostrar para ele o valor de S. Então, escreva o quê? O que eu vou escrever para o usuário? Entre aspas, o valor de S é 2 pontos S. Certo? Então, será exibido para o usuário a seguinte frase: o valor de S é... Observe que a letrinha S ela não está entre aspas. Assim, ele vai exibir o conteúdo de S, que é o valor que veio daqui de cima. Vamos novamente executar o nosso código e verificar passo a passo como ele deve se comportar. Ou seja, vem aqui, olha, algoritmo executar. Então, observe bem, digite o valor da hora, ou seja, o programa ele sempre vai ser executado de cima para baixo. Então, a primeira coisa que ele fez foi executar a instrução escreva. E ele escreveu na tela o quê? Digite o valor da hora. Em seguida, observe que o cursor está parado aqui, piscando. Por quê? Porque ele está nessa segunda linha aqui, ó. Ele está em leia. O programa está esperando que o usuário digite algo. Se eu digitar, por exemplo, aqui o número 4, o programa ainda está parado nessa linha. Porque é necessário que eu confirme que o valor que eu quero passar para o programa é este aqui. E a confirmação, ela se dá no momento em que eu pressiono a tecla Enter. Muito bem. Então, quando eu pressionar a tecla Enter, esse valor 4 vai ser guardado, vai ser armazenado em H. Em seguida, o programa vai continuar realizando a seguinte operação. Pegar no valor de H, que vale para nós aqui nesse momento 4. Por que 4? Eu que escolhi esse número. Então, 4 vezes 3.600. O resultado desse produto aqui vai ser armazenado em S. Seguindo com o programa, antes disso, observem que isso aqui você não vai visualizar porque é uma etapa de processamento, é algo interno ao computador. Aí depois que realizar essa etapa aqui, aí sim, ele vem para o escreva. Lembrando que o escreva é exatamente o que vai ser exibido para o usuário. O que ele vai exibir? O valor de S é S.
sendo que S virá daqui de cima como resultado desse processamento. Então vamos confirmar aqui, no nosso exemplo, que nós desejamos passar o valor 4. Ao pressionar a tecla Enter, observe que o que apareceu para nós. O valor de S é 14.400, ou seja, é o 4 multiplicado por 3.600. Foi armazenado em S e em seguida ele exibiu o valor de S. Ok, esse aqui é o nosso primeiro exemplo. Vamos para o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, observe, algo bem parecido com o que nós temos na questão de número 1. Faça um programa que converta litros para mililitros. Vamos simplesmente alterar aqui o nosso programinha anterior de acordo com as necessidades do exemplo de número 2. Então, no exemplo de número 2, ele pede o quê? Para converter litros para mililitros. Esse aqui é o nome do nosso programinha. Ok. Definições das variáveis. Vamos ver quantas variáveis nós temos, somando a entrada, processamento e saída. Se nós observarmos, nós temos apenas duas, L, tá? E ML. Tá aqui, L e ML. Duas. Então, no lugar de S, vindo para cá, para o visual, nós vamos ter ML e o L. Essas variáveis vão ser do tipo inteiro? Né? Podemos considerar que sim. Vamos entrar com o valor em litros, no caso inteiro, e vamos ver o resultado em mililitros, que também será do tipo inteiro. Então, tudo bem, já foram declaradas as nossas variáveis ml e L como sendo do tipo inteiro. Próximo passo é escrever o nosso código. Bem, primeiro momento eu devo pedir a entrada. O que eu devo pedir para o usuário? Devo pedir o valor em litros. Então, está aqui a nossa primeira etapa. Digite o valor da hora? Não. Digite o valor do litro. Em seguida, a informação vai ser armazenada em H? Não. Nesse caso, vai ser armazenado na variável L. Ok, já realizamos a etapa de entrada. Na etapa de processamento, ml recebe L vezes 1000. Ok, então fica ml recebe L vezes 1000. Mudamos aqui o nosso processamento. E a saída? O valor de S, não, o valor de ml é, vezes CS, vai ser ml. Tá certo? Então, entrada, digite o valor de litros, leia L. Processamento, ml recebe L vezes 1000, tá aqui. E nós temos como saída o valor de ml é, e vai exibir o valor de ml. Vamos executar aqui o nosso código. Então, digite o valor do litro, vamos supor 7 litros. Mais uma vez, lembrando, por não ter pressionado a tecla Enter, o valor ainda está aqui, significando que o cursor está piscando, aqui no nosso exemplo, aqui, tá? E ele está parado aqui nessa linha, leia L. A partir do momento que eu pressionar a tecla Enter, esse número 7 vai ser guardado na variável L. E o programa vai seguir, pegando o conteúdo de L, que para nós aqui, nós escolhemos o número 7, vamos multiplicar por 1000. O resultado dessa operação vai ser armazenado em ml, ele vai seguir e vai escrever na tela. O valor de ml é ml, que na verdade vai ser 7.000, não é isso? 7 vezes 1000. Vamos continuar pressionando a tecla Enter. O valor de ml é 7.000. Ok, essa aqui foi a nossa segunda questão. Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, ele pede o seguinte, agora ele está pedindo para que leiam dois números inteiros, ou seja, x e y, e imprimir o quociente e o resto da divisão inteira entre eles. Muito bem. Vamos ver quantas entradas, quanto total de variáveis que nós temos no nosso programa. X, y, q e r. Ok? Então nós temos no total 4 variáveis. X, y, q e r. Então vamos defini-las. X, y, q e r. Essas variáveis vão ser do tipo inteiro? Sim, nesse caso, elas serão do tipo inteiro. Por quê? Porque ele está pedindo o quociente, que é um número inteiro como resultado, e o resto da divisão, que também é um número inteiro. Então, o operador de resto, como nós já vimos na sala de aula, que é aqui a de percentagem, ele só realiza operações com variáveis que sejam do tipo inteiro. Sendo assim, nós iremos manter todas as 4 variáveis como sendo do tipo inteiro.
Antes de nós continuarmos com o nosso código, vamos mudar aqui o nome, né? Então, o nome do nosso programa vai ser daqui para leia dos números. Ler dos números. Tá certo? Ler dos números. Vou colocar aqui sem acento, porque em alguns programas ele não aceita espaço. Então, nós podemos até nos acostumar, a partir de agora, a não utilizar nome de programas com espaço. E muito menos com acentos. Observe que a palavrinha números, eu não coloquei o acento no U. Tá? Não utilize também caracteres especiais como nome de programas. Ok, então vamos para a nossa primeira etapa, que é a entrada. Na entrada, o programa deve pedir para o usuário dois valores, um para x e o outro para y. Digite, então, um valor. Mudando aqui, né, em vez de ser litros, digite um valor. Leia x. Ele não está pedindo 2? Ok, se ele está pedindo 2, então vamos para o segundo. Digite outro valor. Leia y. Certo? Leia y. Então, já realizamos a etapa de entrada. Ou seja, a solicitação de valores de dados que serão armazenados na variável x e y. Em seguida, nós vamos ter o quê? Processamento. Na etapa de processamento, nós temos que o que vai receber na verdade, o quociente, né, de x e y. Então, que recebe zeta x. Na divisão normal, seria assim, ó, x e y. Tá certo? Entretanto, aqui, o quociente da divisão de x e y, ele é dado pela barra invertida. Tá certo? Então, que recebe o quociente de x e y. E R, que é o resto, recebe o que? O resto da divisão. De quem? X, percentagem, y. Muito bem. Agora nos resta o que? Exibir o valor de quê? De Q e R. Então, o valor de Q é Q. O valor de R é R. Muito bem. Sendo assim, nós finalizamos o nosso terceiro exemplo. Vamos apenas aqui executar, ver o resultado. Primeiro passo, digite um valor. O programa está parado aqui nessa linha. Leia x. Vou digitar um valor aqui, 19. Digite outro, ou seja, ele pegou o valor 19, ao pressionar o Enter, ele guardou na variável x. Aí ele seguiu, digite outro valor. Vou colocar aqui 13. 13. Então, 19 e 13. Leia y. Quando pressionar o Enter, o valor vai ser armazenado em y. Seguindo, né? Então, o valor de Q é 1. Tá? 1. Porque 19 por 13 dá 1. E o resto de R, ou o valor de R, né, é 6. Ou seja, resto, ou seja, de 13 para chegar a 19, faltam 6. Então, aqui nós finalizamos o nosso terceiro exemplo. Vamos para o quarto exemplo. No quarto exemplo, ele pede o seguinte: faça o programa que calcula e informa a área e o volume de um cilindro. Já conversamos, já vimos como nós iremos tratar esse cálculo. Nos resta agora aqui definir o tipo, quais são e quantas são as variáveis e os tipos das mesmas. Além de, é claro, realizar as etapas de entrada, processamento e saída. Muito bem, vamos contar quantas variáveis nós temos. R, 1, H, 2, V, 3, a base, 4, a lateral, 5 e a total, 6. Então, nós temos um total de 6 variáveis. Então, nós vamos colocar aqui todas as variáveis que são utilizadas. R, H, V, a base, a lateral, a total.
Essas variáveis serão do tipo inteiro? Muito provavelmente não. Nós estamos pedindo o raio e a altura da mesma, eles podem ser do tipo real. Então, nós iremos mudar aqui para real, certo? E o π? Ora, em alguns softwares o π já é pré-definido, o valor do mesmo já é pré-definido, em outros não. Aqui no VisualG ele já trabalha com o valor do π, já é pré-definido, então nós não precisamos declará-lo. Mais uma vez, vamos aqui mudar o nome do nosso programa, né? Vamos chamar aqui de área. Observe que nós não estamos colocando acento, volume, cilindro, tá? Então ele calcula área, volume do cilindro. Muito bem. Primeiro passo, o que ele está pedindo? O valor do raio. Então digite o valor de R. Leia R. Digite o valor de H. Leia H. Ok. Então o usuário já forneceu as entradas, né? Os valores de entradas. RH. Próximo passo. Seria a definição do π, mas o π já é pré-definido, então nós não precisamos atribuir a variável π 3.14. Então já vamos para a equação. Na equação nós vamos escrever, né? V recebe π vezes R vezes H. V, né? Então, próximo, a base. A base recebe π vezes R vezes R. A lateral. Nossa área lateral. Vai ser o que? 2 vezes π vezes R vezes H. E A total. A total. A lateral, a total. Vai ser o que? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ok. Então, já calculamos, já realizamos as etapas de processamento. E o resto agora exibir, né? O valor da área, né? A área total é total e o volume é V, que é exatamente o que ele está pedindo aqui na saída, né? A área total e o volume. Então, se nós executarmos o nosso código aqui, vamos ter o que? Digite o valor de R. 2. Digite o valor de H. 3. Então, ele exibiu aqui a área total e o volume, certo? Sendo assim, nós finalizamos a nossa quarto exemplo. Vamos agora para o quinto e último exemplo. Quinto e último exemplo, ele diz o seguinte: faça um programa para ler 2 valores reais do teclado, calcular e imprimir na tela a soma desses valores, o produto deles, o quociente entre eles, e lembra que nós colocamos o resto, né? Então, vamos colocar aqui o nome ler 2 valores. Ok, ler 2 valores. Quais são as variáveis? Vamos contar A, B, S, P, Q e R. Então, A, B, S, P, Q e R.
elas serão do tipo inteiro, porque nós queremos encontrar o quociente e o resto. Então, sempre o quociente e o resto serão resultantes de processamentos entre números inteiros. Então, inteiro. Muito bem. Etapa de entrada, ele vai pedir o valor de A e B. Então, digite o valor de A. A. Digite o valor de B. Leia B. Ok, agora vamos para a etapa de processamento. O que nós temos como processamento? S recebe A mais B. Então, S recebe A mais B. Depois, P recebe A vezes B. Depois, Q recebe. É o resto da divisão, estão lembrados? A barrinha invertida, né? B. E o último, que é o resto, né? R recebe a porcentagem B. Agora nos resta o que? Exibir. Soma. Vou colocar aqui. Soma. Soma. O que ele vai exibir como soma? S. Depois, exibir aqui. Produto P. Próximo, quociente. Q. E o resto. R. Certo? Então, vamos lá. Executar o nosso programinha. Executar. Digite o valor de A. Vamos colocar aqui 5. O valor de B, 2. A soma deu 7, o produto deu 10, o quociente, ou seja, 5 por 2 dá 2, o resto vai dar 1. Muito bem. E é isso aí. Então, aqui nós finalizamos a nossa aula utilizando o português estruturado para representar a solução de um determinado problema. Até a próxima, pessoal.